Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Me chamo Rafael e eu falarei sobre certificado de vacinação que foi aprovado pelo Senado. Eu estou com um texto aberto aqui, vou me valer dele como um roteiro do site Viagem e Turismo da editora Abril. Até mesmo para atender aí o pedido de uma seguidora que sugeriu aí uma leitura mais dinâmica, seguindo um roteiro. Mas a verdade é que eu gosto de falar de uma forma mais aberta e espontânea. Então, para atender a todos aí, dependendo do que está sendo discutido, eu posso alternar os formatos, tá bom? Então, vamos para o que interessa. Muitas pessoas estão preocupadas em perder os seus empregos e cargos públicos em razão de uma eventual recusa da vacinação. E com razão. Inclusive, um seguidor, ele me fez essa pergunta, achei bastante interessante aqui trazer para vocês, e eu falei para ele que respondi, no atual contexto, não somos obrigados a tomar essa vacina. E a pessoa também não pode receber aí uma dispensa, muito menos justa causa, tá? Então, não há essa submissão até que supervenha uma lei editada pelo Congresso Nacional que nos obrigue. E mesmo assim ela poderá ser contestada via ADI, que é uma ação que discute, questiona a constitucionalidade dessa lei. Mas o que há aí, por enquanto, é uma PL que ainda precisa passar pela Câmara dos Deputados. Ela foi aprovada no Senado e agora vai para a outra casa, tá? Que é a Câmara dos Deputados. Então, o que temos, só para fazer um contexto geral, o máximo que temos, inclusive, é um posicionamento, uma jurisprudência do STF, que já é um pouco antiga, que, inclusive, os argumentos desse julgado é no sentido de que o cidadão ele não é obrigado a dispor do próprio corpo para, por exemplo, receber uma agulhada para coleta de sangue, para fins de produção de provas, né? O que temos, eu posso citar aqui, em matéria penal, quando há 20 anos uma atriz, Glória Trevi, mexicana, ela estava presa na sede da PF, ela acusou um dos agentes de tê-la estuprado. Claro que isso, depois o Ministério Público pediu aí os meios de produção de provas, em que dentro desses pedidos estava, inclusive, a coleta de sangue, enfim. E a partir daí que surgiu a expressão atos invasivos, né, que é justamente isso. Mesmo que a pessoa esteja na condição de investigada ou acusada, ela pode se recusar, né, a produzir essas provas através de atos invasivos, como receber uma injeção, por exemplo, uma coleta de sangue, embora o STF tenha entendido que para produzir essas mesmas provas pode-se recolher materiais genéticos descartáveis, como saliva, fios de cabelo, sêmen, né? Então tudo isso seria possível. No caso dela, os policiais eles recolheram a placenta dela e através da perícia se constatou que ela estava mentindo, né? Atribuindo um crime falsamente ao agente, certo? Então, se pegar esse julgado e trazer para a gente, para a nossa realidade hoje, embora seja de outra disciplina, outra matéria que é a penal, porque nós fazemos muito isso no direito também, né? No tocante às jurisprudências. Às vezes é possível que os tribunais superiores se utilizem de jurisprudências já afirmadas, consolidadas, para uma situação semelhante. Embora, pela atual composição aí de ministros desse STF que nós temos hoje, há uma superação com mais rapidez de seus próprios julgados, algumas vezes até mesmo afrontando aí um princípio bastante importante que é a segurança jurídica. Então, vamos passar aqui para a leitura. O Senado aprovou de forma unânime na última quinta-feira, dia 10 de junho, o projeto de lei que cria o Passaporte Nacional de Imunização e Segurança Sanitária, PSS.
eles utilizaram a nomenclatura passaporte. Não poderia ser comprovante ou certificado, mas não, passaporte, justamente para deixar bastante frisado aí, como um condicionante, melhor dizendo, uma condição à liberdade de locomoção do cidadão, né, que é um direito que foi bastante repetido, bastante assegurado na, na jurisprudência, tanto do STJ como no STF, aí, pegando um contexto histórico, e quer dizer, passando para a nossa atual realidade, aí eles vão mudar tudo isso, né? Que seria muita hipocrisia, é onde eu quero chegar, é por isso que eu estou fazendo todo esse contexto, né? Eles estavam falando, indo num sentido e agora vão no outro, né? Eu acho que o nosso direito individual de escolher vacinar ou não deve prevalecer sobre o suposto direito coletivo de vacinação, né? Porque, como eu disse, tudo muito novo, nem os cientistas, os profissionais da área de saúde, médicos, não sabem 100% qual é a efetividade dessas vacinas. Inclusive, há pacientes que tomaram e relataram aí outros problemas, como trombose, feridas. Quem quiser aí pode dar um Google lá no Reino Unido mesmo, em outros países da Europa, teve esses resultados inesperados. Continuando, o documento é inspirado no Certificado Verde Digital criado pela União Europeia e tem como objetivo permitir que pessoas vacinadas ou que testarem negativo para o Covid possam frequentar locais com grande concentração de públicos. Não vou falar que é mentira aqui, mas enfim, eu acho que é um equívoco, porque eu fui lá nesse PL e não pega apenas concentração ou grande concentração de pessoas em um determinado lugar, mas é de uma forma mais abrangente, podendo barrar o cidadão até mesmo na entrada de um estabelecimento comercial. Então, é mais sério isso. Aprovado pelo Senado, o projeto segue agora para a Câmara dos Deputados, ainda sem data para votação. O presidente da República, Jair Bolsonaro, ao ser questionado, sinalizou no sentido de vetar esse PL e falou que não acredita que vai passar pela Câmara. Se passar, ele vai vetar. Bom, nesse caso, se ele vetar, o PL volta para o Congresso Nacional, que é composto de duas casas, o Senado e a Câmara dos Deputados, em sessão conjunta, vão decidir aí pela derrubada do veto. Mas aí eu tenho uma boa notícia. Para derrubar o veto presidencial, o quórum de votação é bem maior do que aquela prevista para a edição de leis. Então, derrubada de veto, o quórum é maioria absoluta para a edição de uma lei como essa que eu estou lendo para vocês, PL 1674 de 2021, maioria simples. Então qual que é a diferença, aproveitando aqui, olha, uma aula de noção de direito? Processo legislativo de direito constitucional. Na maioria absoluta, a gente pega toda a composição da casa, por exemplo, o Senado, 81 senadores. Divide pela metade, 2, e soma mais 1. Então é dividido por 2 mais 1, né, dá 41. Já na maioria simples, o resultado são parlamentares que comparecerem em uma determinada data para a votação. Então o número pode ser bem menor, porque é somente a maioria, a metade mais 1, daquelas pessoas que compareceram, não sendo necessária exatamente a composição numérica total, entenderam? Então, agora eu vou dar uma lida em... São poucos artigos dessa PL que eu acho bastante perigosa.
Parágrafo primeiro do artigo 3º. Na hipótese de adoção de medidas referidas no caput e ressalvado o dever de observância das demais medidas profiláticas, que é justamente a prevenção, né, precaução, determinadas com o objetivo de limitar a propagação do agente, blá blá blá. Tá, inciso primeiro. O titular que tenha esse PSS, passaporte de segurança sanitária, emitido por autoridade competente, válido e verificado por meio eletrônico. É uma pena, desculpa pessoal, é uma pena que eu não consigo colocar para vocês o PIP. Né? Quem sabe aí, conforme o canal vai crescendo, eu possa aí me utilizar para ficar mais legal, né, para vocês aí. Então, até lá eu vou lendo para vocês, né, vocês podem comentar aí depois se tá bom desse jeito. O importante é o entendimento, tá? Então, retomando. O titular do PPS, desde que esteja portando o documento, não poderá ser coagido, constrangido ou impedido de entrar, circular ou utilizar qualquer espaço público, assim como não poderá sofrer sanção caso o faça. Então, por uma lógica simples, se o cidadão não estiver com esse tal passaporte que eles estão criando, então aí sim ele pode sofrer coação, constrangimento, né? Porque é isso que está falando. Porque se o cidadão com esse documento aí ele apresentar para entrar em um determinado estabelecimento, público ou privado, ele não pode ser constrangido ou impedido de entrar ou coagido, quer dizer que em situações adversas ele poderia. É isso que está falando. Inciso segundo. Será divulgada na entrada do local, de forma ostensiva, quer dizer, bem aberta, visível, escrita, a seguinte informação: o ingresso nesse local está condicionada à apresentação do tal passaporte. Então aí também já começa o medo de quem tem o estabelecimento qualquer aí, comercial, né? Porque as pessoas não vão querer tomar multa ou qualquer tipo de sanção, né? Então, eu não duvido nada que se isso daí passar, os comerciantes, com receio de tomar sanções do poder público, se verão obrigados também a colocar. Então, todos os estabelecimentos comerciais deverão adotar essa medida. Então, inciso terceiro. O estabelecimento público ou privado, quer dizer, em qualquer lugar, terá a responsabilidade de exercer o controle de entrada, mediante a apresentação do documento e blá blá blá. Tá. Parágrafo 2º. Cumpridas as exigências do parágrafo anterior, empresas e estabelecimentos comerciais não poderão sofrer sanções, restrições ou serem impedidas de funcionar. Então é isso que eu acabei de falar para vocês. É óbvio que os empresários, os comerciários, eles vão ser obrigados a adotar essa medida, né? Então tá pegando todo mundo, né? Isso daí é muito temerário, né? Então é muito estranho o sistema impor isso para vocês. Não é só no Brasil não, eles estão pegando isso daí de fora. Inclusive eu quero aproveitar aqui para falar da capa da revista The Economist de junho, que está lá o Cristo Redentor com a máscara. E eles questionando aí a postura do Brasil na contenção da pandemia e tudo mais, como se só o Brasil, né, estivesse passando por esse problema, né? E claro que vai acabar indo responsabilizando indiretamente o presidente da República, né? Porque ele é a figura central aí nisso daí. E os economistas de todo o mundo, eles seguem essa revista como um verdadeiro manual. Então, o The Economist, ele é um parâmetro para que os investidores, eles apliquem os seus recursos aqui no Brasil, né? Seja através de aplicações financeiras ou porque aí o Brasil ele está tomando, né, os dólares, a moeda estrangeira.
com valorização superior ao real, ou mesmo um investimento mais direto, que é a abertura de comércios, fábricas, né? Então, nós estamos aí reféns do sistema. E outra coisa, se não bastasse esse projeto de lei aí para nos obrigar, há um outro que torna crime omissão a vacinação e propagação de notícias falsas sobre vacinas. Então, para criminalizar pessoas aí que façam vídeos, por exemplo, eu aqui estou falando de vacina, estou pelo menos questionando, né, a sua efetividade, ou mesmo se falar de cloroquina ou ivermectina, mesmo com pessoas, porque eu não estou afirmando nada 100%, como vocês viram, eu simplesmente testemunhei aí palavras de outras pessoas, né, sendo para o bem ou não. Então é muito temerário isso daí. Inclusive, eu vou deixar esse PL aí na descrição, que está numa opinião pública, né? Então vocês podem votar aí pelo não. Né? O senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, apresentou um projeto de lei, o PL 5.555 de 2020, que altera o Código Penal, tornando crime a omissão e oposição à vacinação, propagação de notícias falsas. O que seria notícias falsas? Eu fiz um vídeo, o último vídeo aí, falando sobre a tal das fake news. Tudo pode ser fake news, desde que vá de encontro com o que esses caras estão nos impondo aí, tá? Sobre a eficácia da vacina, desestímulo à adesão ao programa e vacinação. Isso daqui é uma imposição descarada. Nem vou terminar de ler o resto. Então, assim, eu não vou tomar essa vacina, não, mas cada um faz a sua escolha por livre, individual responsabilidade, né, sabendo que existe aí um sistema que está nos impondo essa obrigação. Tá? Eu acho que, independente de qualquer coisa, o Estado ele deve respeitar a vontade particular de cada um. Eu vou deixar aí no descritivo o número desse PL com o link que vão remetê-los, ao clicar, né, remetê-los ao site aí do Congresso Nacional, e vocês poderão votar aí pelo sim ou pelo não. Eu votei não a favor desse PL aí. Aqui já é a grande maioria, ainda bem. Tá bom, pessoal? Então a mensagem que eu tenho para passar é essa. Espero que tenham gostado. Deixem um like aí para reforçar o trabalho aí, o crescimento do canal. Tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus e até mais.